a graça e a paz da parte de Deus nos seja multiplicada. Meus amigos, eu creio que teremos um momento muito gostoso com o tema que vamos desenvolver. Para todos os nossos alunos do discipulado, da integração, nós usamos essa revista com 13 lições e hoje nós vamos comentar de número 9, o discípulo e o Espírito Santo. Já para começar a usar a nossa mente, a nossa vontade, costumeiramente nós aprendemos. No meu caso, lá no catecismo, há quase 55 anos atrás, eu aprendi que a nossa fé cristã ela é calcada, firmada na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa sequência, a gente costuma dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a nossa cultura, ela nos leva a entender que a validade é a primeira, a segunda, a terceira, em grau de importância, tanto faz. Mas na nossa fé cristã evangélica, nós aprendemos que cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus. Mas calcado no quê? Na Bíblia. A Bíblia nos mostra que nós somos trinitarianos, cremos na Trindade, e ela é perfeita. A gente pode observar lá em Gênesis, no capítulo 1, ele dá uma sequência de coisas, e mais um detalhezinho, trinitarianos, criacionista. Cremos na Trindade e num Deus criador. Nada de evolucionismo. Pelo contrário, Deus criou os céus e terras, dividiu a noite do dia, obras das suas mãos. E a sequência disto nos leva a ver que essa unidade perfeita da Trindade, quando Deus criou todas as coisas, ao fazer o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, eles entre si concordaram em fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. E assim o fez, que somos nós. Então nós cremos nesta Trindade. E não mais como forma de qualificar primeiro, segundo, terceiro lugar, pelo contrário, são manifestações distintas de Deus trino. Eles criam. Rompem-se as eras e veio a plenitude de Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que encarnou, tornou-se homem como nós, nascido de uma mulher linda, a Virgem Maria, cresceu, teve os seus dias entre nós, os homens, participou de toda a vida natural, mas cumpriu-se nele, o Filho, a restauração da humanidade. Para isso Cristo nasceu, para morrer por nós. E lá vimos a glória de Deus nele. Uma das coisas lindas é que quando João Batista, parente dele, era primo, a Isabel e Maria eram primas, ali a gente vê esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que veio sobre ele, aqui eu já vou adiantar um pouquinho, sobre um símbolo de uma pomba. Olha, já estamos vendo e uma verdade que são Deus trino em 3 manifestações e um dos símbolos do Espírito é uma pomba que pousa sobre ele. E ouve-se uma voz, este é o meu filho amado, a quem eu tenho grande prazer. Vocês percebem que sempre a Trindade está unida em suas manifestações. Deus criou, o Filho vem e resgata a criatura. Mas prestes a ir para o céu, não podendo mais ficar após a sua ressurreição entre nós, ele faz uma oração linda. E hoje eu estava pensando nisso, esse momento de distanciamento, de solidão. Quanta gente, até eu, me senti esses dias tão só, preocupado.
não me via rodeado por pessoas que eu amo, gente. Eu sou um cara apaixonado por pessoas. Até porque eu amo fazer o discipulado, né? Mas eu fiquei pensando, puxa, que solidão, todo mundo, ninguém liga, parece que ninguém se importa. De repente me veio à mente esse fato, do Cristo, o Deus encarnado, que ressuscita após a morte, e ele faz uma oração ao Pai, estando junto com os discípulos. Ele diz, olha, vocês não se preocupem, está no meu momento de voltar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E aí ele faz aquela oração sacerdotal. Pai, nenhum daqueles que me desse eu perdi. Aqui estão, a não ser aquele lá, o filho da perdição, mas eu te rogo, ó Pai, por estes. Não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas os proteja do mal. Olha, não só estes, aqui é que vem a coisa linda, mas a todos quanto ouvir o Evangelho da salvação. Eu já peço por eles também. Eu lembrei, poxa vida, que coisa. Não há ninguém no mundo mais importante do que Cristo. Se ele já orou por mim, ó, antes de eu nascer, ele já sabia como eu seria. Aqui eu quero uma brincadeira com vocês. Não se olhe no espelho e veja aquilo que você vê. Veja no espelho a qualidade de Deus que te fez. Eu não me importo, hoje em dia, né? Pela minha estatura, pelo meu formato de barril, eu me acho o cara. Eu me acho o cara. E você também precisa ter prazer em você. Porque sabe quem te fez? O Deus. Deus que nos fez. Será que ele errou em me fazer assim? Ele se agradou das suas obras. E por isso eu sou assim e sou feliz. E quero que você também seja. Agradeça a Deus pelo seu cabelinho. O meu é crespinho, né? Pela minha pele. Eu não sou nem branco, eu sou um cara moreno. Eu não me importo, porque quem me fez, fez como quis. E Deus é perfeito. Essa condição de conhecer essas verdades só vem através do Divino Espírito Santo. Porque nós somos a obra perfeita de Deus. Muito bem, Cristo sobe, mas já saindo ele disse, olha, vão a Jerusalém, fiquem juntos, reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é isso? Eu estou vestido, mas eu revesti. Eu já estou vestido, revesti. Ou seja, uma nova roupagem, uma proteção a mais. É a finalidade do Espírito Santo, prometidos por Cristo, com uma finalidade. Mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Aqui começa a nossa compreensão. Não podemos viver sem o Espírito Santo, porque é ele que nos dá capacidade. Recebereis poder, autoridade, dinamismo, força. Para que finalidade? Para combater os erros. Sabemos que o maligno tem uma capacidade extraordinária de torcer as verdades, de confundir a mente, de trazer ideias que não são a verdade e não são de Deus. Mas esse Espírito Santo que há de vir sobre vós vai dar a vocês poder, autoridade. E aí eu sou levado a compartilhar com você um processo muito interessante. Pedro, um dos apóstolos, a gente conhece a história, ele era impulsivo, até no momento da prisão de Jesus, ele tomou a espada, fez aquela coisa toda, e de repente, esse homem nega Jesus por 3 vezes. Ficou olhando, observando e disse, estou fora. Você, não sou. Você, não conheço, não sei quem é. E nesse dia do Pentecoste, quando sobre eles vieram, olha mais um detalhe grave na mente,
veio sobre ele línguas como que de fogo, repartido entre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Falaram em outras línguas. Nesse momento havia uma festa na cidade muito grande, e eles viram o barulho e começaram a criticar. Olha, os seguidores do Cristo estão bêbados, estão fechados e tal. E Pedro ouviu. E aqui é que eu quero que você entenda. Veja que qualidade maravilhosa para nós, os evangélicos, cristãos, autênticos, quando temos a pessoa olha mais um detalhe, pessoa do Espírito Santo, esse mesmo homem que havia traído, que havia se esquivado, ele abre a porta. Aqui é uma outra coisa que eu gostaria que vocês tivessem, o que eu tenho. Eu gosto de imaginar quadros, cenas, e eu não acredito que Pedro fosse muito maior do que eu. Mas eu vejo quando ele abre a porta, e eu fui na região lá, eu vi tinha muitas pedras, eu acho que até ele subiu numa pedra daquelas e disse, senhores, varões, prestem atenção, aqui não há ninguém bêbado não. Aqui a promessa se cumpriu que ele disse que ficássemos aqui e ele ia mandar, pedir ao Pai que enviasse do seu Espírito, o Espírito Santo que viria sobre nós e nós testemunharíamos da verdade, aquele que vocês julgaram, prenderam, açoitaram, mataram no madeiro, ressuscitou. E aqui em nós hoje se cumpre. Estamos cheios do Espírito. E quer saber de uma coisa? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é dado a vós a conhecer o reino de Deus. Com uma ousadia tal, com uma autoridade nunca vista. Pedro, o que negou, agora com a virtude do Espírito Santo que viria e veio, deu a ele autoridade. E com as palavras lindas, duras, contundente, mas com o poder do Espírito Santo, diz que quase 3.000 almas rendem-se aos pés dos apóstolos. Queridos, o Espírito Santo tem essa função. Eu fui entender essas verdades depois de muito tempo, que ele não é a terceira em grau de importância, mas é Deus em terceiro grau de manifestação. Ele precisa ter liberdade. Quando aceitamos o Evangelho, eu, você, é a obra do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo de Deus. E a gente aceita essa verdade, puxa, eu sou carente, estou condenado, mas eu quero essa libertação, eu quero isso, eu preciso de Deus. E a gente se rende. O ato de levantar a mão é rendição. É obra do Espírito Santo, já fazendo de você consciente dos seus erros e do perdão de Deus. Então, a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, quando anunciada sem essa virtude, não consegue convencer. Porque nós não conseguimos convencer, mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra dita, com esta autoridade, convence o homem. E a gente se rende. Então, quem é esse Espírito Santo? Terceira pessoa da Santíssima Trindade? Sim. Mas é Deus nessa manifestação terceira e última. Eles fizeram o mundo, fizeram o homem, Jesus veio na segunda pessoa de Filho, resgatando, e agora vivemos a plenitude do Espírito Santo como conservador da criatura resgatada, preservada da condenação e prestes a encontrar com o seu Deus. Não podemos viver sem essa pessoa. Pessoa. Não é uma influência, não é uma onda, não! O Espírito Santo é uma pessoa, como Deus é, como o Filho é. E nós vivemos nesta plenitude dos tempos, que esse ser espiritual passa a habitar em nós. Por isso chama Espírito Santo de Deus. Ele tem as mesmas características do Pai e do Filho, porque ele é
onisciente. Esse é um Espírito de verdade que tudo sabe, conhece todas as coisas, como Deus é, como Jesus é. Ele é onipotente, ele tem um poder extraordinário para desfazer as obras do inferno e implantar o reino de Deus, que é gozo, paz no Espírito Santo. Então a gente fica pensando, né? Eu não estou só, porque eu tenho Deus em espírito. Eu sou a habitação perfeita de Deus. Eu sou a manifestação da graça de Deus através do seu Espírito, que foi enviado para viver em mim. Por isso o evangélico, o cristão evangélico, ele tem essa facilidade de se conservar. Quando dá lugar ao Espírito Santo que habita nele, ele dá lugar para ser ensinado, para ser instruído em toda a verdade e abster-se do mal, do pecado, porque aqueles que aceitam o Evangelho, mas não permite essa vivência de Deus nele, é volúvel. Volta a beber, a fumar, a praticar aquilo que sempre fazia. Mas quando temos essa virtude em nós, Jesus falou, olha, eu vou pedir ao Pai que mande o Consolador. Já falei mais uma coisinha, hein? Lembra? O símbolo do Espírito, uma pombinha, o fogo. Já falei que ele é uma pessoa. E Jesus, ao prometê-lo, disse, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Olha, quem ensina é porque é capaz. Quem ensina é porque tem o que? Familiaridade com o conhecimento e tem autonomia e autoridade de passar àqueles que não têm. Então Jesus falou, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha, quem fala é um ser. Quem ensina é que tem capacidade. E ele tem uma outra coisa, o Espírito Santo, o próprio dizer, ele é o Consolador. Ora, para consolar, tem que saber as razões daquele sofredor. E aí a gente lembra, né? O Espírito Santo participou do nascimento de Jesus, da sua criação, participou dos milagres, foi até a morte, ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele pede ao Pai, quando ele vai embora, para que nos envie esse, para que esteja conosco todos os dias. Infelizmente, muitos cristãos não têm familiaridade com o Espírito Santo. Às vezes até esquece. E é tão ruim, né? Ser esquecido. Como é ruim. Hoje eu lembrei de uma pessoa e aquilo ficou na minha mente, eu liguei para ela. Quando ela atendeu, eu falei, eu sabia que você não ia desistir de mim, que você iria fazer um contato. E falou uma série de outras coisas. E eu aprendi um detalhe. Deus fala com a gente, né, de diversas maneiras. E para aqueles que têm essa familiaridade com o Espírito Santo, vê que Deus fala de diversas maneiras. Eu estava buscando falar com essa pessoa para desarmá-la, para deixá-la mais tranquila. Mas eu também estava precisando dessa consolação. E quando eu terminei o telefone com a pessoa, eu senti claramente, puxa vida, o que eu fiz com ele é o que o Espírito Santo faz comigo, faz com você também. Desde que você permita, desde que você ouça. O seu sentimento, o seu coração não pode viver vazio de Deus. E ele, quando vem, ele enche a gente. Ele é o Consolador. Nenhum tempo houve no mundo como o de agora, de distanciamento forçado, de abandono, de práticas, de convivência. Mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, somos consolados por Ele.
essa função do Espírito Santo de conviver, de se mostrar, de nos dar condição de viver bem em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, um sujeito experimentado em toda a vida, no comércio, poliglota, tinha duas cidadanias, mas de vez em quando ele se sentia fraco. Mas aí o Espírito que nele estava o acordava e ele pôde escrever: eu sei estar bem em toda e qualquer situação. Ora, por favor, só tendo esta pessoa. Então entenda, terceira pessoa não em grau de importância, mas em manifestação do próprio Deus. Precisamos entender que ele é uma pessoa, porque ele fala, ele ensina, ele faz lembrar. Como é que se faz lembrar alguma coisa? Quando ambos participaram de algum evento ou de alguma coisa e alguém esquece, o outro, não, mas você não lembra? Eu vou lembrar você. Lembra disso? Então ele já está convivendo com a humanidade. Então ele nos faz lembrar do quê? Das promessas de Deus, que pode alegrar o nosso coração, que pode nos lembrar que há uma esperança, Deus está vivo, eu estou em você, desfruta da minha companhia e você verá a minha glória, mesmo nesses momentos. Então, Atos 1 e 8 tem um sentido extraordinário para nós, porque nós vivemos para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e ninguém é capaz de fazer sem a virtude do Espírito Santo. E ele fora enviado para isso, para que sejamos testemunhas autênticas do verdadeiro Deus a quem servimos. Não há como. Lá naquele dia de Pentecostes, quando Pedro abre e faz o discurso, 3.000 almas se rendem, e aí eu digo assim, poxa vida, que autoridade, que força, que sabedoria, que veio sobre ele e ele se dispõe a servir a Deus e a libertar os cativos do engano, do erro, da mentira, do inferno, e colocaram todos aos pés de Cristo, auxiliados pela pessoa do Espírito Santo. Tem alguns nomes na Bíblia que a gente conhece o Espírito Santo, sabe? E uma delas eu já disse que é um símbolo, isso é símbolo, né? Mas é o Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito da esperança, Espírito da graça. O que é graça? Favor imerecido. É uma graça. Graça é um dom de Deus. E a Bíblia nos informa que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ai, que alívio! Quando eu sei que daqui a pouco eu vou dormir, descansar, mas ao romper de uma nova manhã, as misericórdias de Deus vão acordar comigo. E eu vou olhar o mundo e falar, não, eu tenho esperança, eu tenho Cristo. Função do Espírito Santo de Deus, lembrar e nos manter viva a memória das suas promessas. Não se pode crer no Evangelho e desprezar a pessoa do Espírito Santo. E sendo uma pessoa que eu já disse, ele tem vontades. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele é exclusivista. Não divida o seu coração com outros sentimentos. Deixa que ele ocupe todo o espaço. Uma das coisas lindas nossa é chamado as mordomias. E coisa boa é receber as pessoas, né? Eu gosto de receber visitas. E eu faço de tudo para ela se sentir bem na minha casa. A ponto de repente, assim, puxa, que pena que eu tenho que ir embora. Gostei tanto desse ambiente. Ou ao contrário, ou você fazer uma visita e você vai sair e a pessoa diz, não vai, fica mais um pouco, é tão bom a sua presença.
que possamos ter esse sentimento com a pessoa do Espírito Santo, dando Ele liberdade para agir em nós. E que a gente pode não vá, e Ele fica conosco. O lindo disto é o fato daquela história bem interessante, que Jesus ressuscita, vê os